Cristo, amados de Deus. Hoje gostaria de falar um pouquinho mais a respeito da promessa divina a Abraão e a sua descendência. Gostaria que nós compreendêssemos bem essa questão da descendência, da promessa e da perseverança na fé para alcançá-la. A palavra do Senhor começa nos dizendo em Gênesis capítulo 15, versículo 18, o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Por esse texto aqui nós vemos que mesmo com a queda de Adão e Eva, Deus permanece dono de toda a terra. Na verdade, o que Satanás conquistou no Éden foi o governo do reino. Adão e Eva tinham recebido de Deus a responsabilidade de reinarem sobre a terra, encher a terra, sujeitá-la, dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e tudo mais, e acabou perdendo esse reinado e ainda o que é pior, colocando-se a si mesmo e a sua família toda, que estava por vir, debaixo do governo de Satanás. Mas a possessão da terra permanece de Deus. Deus a criou, é dele. Ele dá a quem quer. E aqui no caso nós vemos que uma parte é dada a Abraão e a sua descendência. No capítulo 17, versículo 8, vemos Deus novamente repetindo essa promessa, dizendo: dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então nós prestamos atenção e vemos que já lá no início Deus faz promessa a Abraão e a sua descendência. E nós vamos ver daqui a pouco que essa descendência de Abraão não é necessariamente o povo de Israel, mas ela se estende até os nossos dias, a formação dessa descendência, principalmente para aqueles que permanecem firmados na promessa que Deus fez. Nós, como descendência de Abraão, devemos permanecer firmados na promessa, firmados no que Deus nos falou através do que ele disse aos nossos pais. Em Gálatas, no capítulo 3, versículos 6 e 7, nós começamos a ver a formação dessa descendência que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé são filhos, são descendência de Abraão. Então a descendência é pela fé. Quando nós falamos que Abraão creu na promessa, nós estamos querendo dizer que se nós somos filhos, também temos que crer na promessa, porque os da fé é que são filhos de Abraão. Fé em quê? Fé naquilo que Abraão creu. A mesma fé. A fé de um filho que considera, respeita e aprende com seu pai. A palavra nos ensina isso. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Presta atenção nisso, que isso é muito interessante. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. Pastor, então é um só o descendente de Abraão? Sim, mas um só que são muitos. Ele vai completar dizendo: e ao teu descendente, que é Cristo. E quando nós olhamos a constituição de Cristo, nós vemos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, dizendo o seguinte:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Presta atenção, amado de Deus. Ter Cristo, ser de Cristo, pertencer ao corpo de Cristo, exige uma coisa: a fé no que Abraão creu, na promessa que Deus fez a ele, de ser possuidor da terra que Deus deu a Abraão como promessa e ao seu descendente, que é Cristo. Quando fala de Cristo, não fala de muitos, fala de um só. Ou seja, é uma promessa que não está explícita e é abrangente a todos os homens. Não, só daqueles que pertencem ao corpo de Cristo. É um só, porém formado por muitos. Um só é o corpo, porém muitos membros. Mas todos os membros, todos, sem distinção, devem ter a mesma fé de Abraão na promessa da possessão da terra em possessão perpétua. Nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 3, versículo 14, o seguinte: porque nós todos temos sido criados, formados participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A fé que fez Abraão permanecer firme na promessa. Sim, essa fé deve permanecer no nosso coração. Por isso, mais do que clara está o fato de que Satanás vem com essa história, com essa apostasia de que nós vamos morar no céu, exatamente para desviar os filhos da promessa, para fazer com que Cristo não seja formado, que os que dizem que são de Cristo deixem de ser por crerem no engano, na mentira. Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Não tem herança fora da promessa. A herança é segundo a promessa. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. E a nós cabe crermos também, para que isso nos seja imputado por justiça e nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ter segurança, convicção no nosso coração de que nós herdaremos a promessa feita pelo Senhor a Abraão e a sua descendência, que somos nós. Deus não prometeu só a Abraão, Deus prometeu a mim e a você, se perseverarmos firmes em confiança nesta promessa feita no passado. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.